Olá! Oi, pessoal! Boa tarde todo mundo! Como é que vocês estão? Botando um filtrozinho aqui pra melhorar. Oi, Débora! Tudo bom? Boa tarde! Oi, pessoal! Boa tarde! Como é que vocês estão? Como prometido na terça-feira, né? Decidi falar sobre esse assunto, que é um assunto que poucos arquitetos, que poucos designers, que poucos engenheiros, que poucas pessoas que não são da área de marketing percebem. E quando vocês souberem disso, vai trazer uma clareza muito maior para vocês entenderem como é que o seguidor de vocês funciona na prática, na vida real, no dia a dia, para que vocês consigam, assim, saber o que postar, saber como se comunicar, saber como educá-lo, em que nível ele tá, para que de fato possa vender, certo? Oi, Mário, oi, Priscila. Oi, Luz. Oi, gente. Oi, Elma. Tudo bom? É uma aluna. Gente, então vamos lá, né? Definido na terça-feira, a gente aqui na live percebi pelas perguntas de vocês que esse assunto era um assunto realmente relevante, que eu poderia trazer para vocês e que ia ajudar muita gente. Então, esse assunto é, de fato, os níveis de consciência do consumidor. É um assunto do consumidor, do cliente, e nesse caso aqui, trazendo para a rede social, do seguidor. O nível de consciência do seu seguidor aí, certo? Independente se você tem um Instagram novo, independente se você tem um Instagram antigo, se você está começando o seu Instagram do zero, é importantíssimo você entender sobre esses níveis de consciência para saber como se posicionar, como comunicar, como falar com cada um deles para dar resultado, tá? Então esse é o tema de hoje. Da aula de hoje, vai ser uma aula como eu prometi, falei até na terça-feira que eu ia fazer uma live rapidinha e acabou a gente conversando, tirando muitas dúvidas de vocês, mas a de hoje realmente tem que ser um pouco mais rápida, tá, gente? Porque eu tô atendendo aqui, tá na reta final das inscrições do curso. Pra quem não sabe, as inscrições do curso Arquiteta no Marketing seguem abertas, mas a gente tá na retinha final. Então, quem deixou pra depois, quem pediu pra pagar em boleto e ainda não pagou, a hora é agora, tá? Agiliza aí o processo, agiliza, arruma 5 minutinhos aí do seu tempo pra fazer sua inscrição e já garantir, porque vai fechar e antes até do que eu queria que fechasse, queria deixar ela aberta até semana que vem, mas não vai dar, a gente teve um número grande de inscrições, batemos todos os recordes, graças a Deus, mas eu preciso fechar o número de pessoas para que eu consiga atender com qualidade todos esses alunos, tá? Então a gente tá na reta final, se você deixou pra depois, a hora é agora. Então bora lá! Quem tiver dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje ou sobre o curso, vai mandando aí que eu vou tirando vou encaixando aqui ao longo da aula, tá? Vamos lá, existem 5 níveis de consciência do seguidor que tá aí no teu perfil, certo? Mesmo se você tiver só 100 seguidores, só 200 seguidores, com certeza você tem 5 tipos de pessoa aí no seu perfil. O totalmente inconsciente, ou seja, uma pessoa totalmente inconsciente do que você vende, totalmente inconsciente do serviço que você presta, totalmente inconsciente da transformação que você pode gerar para ela. Existe o seguidor consciente do problema, que é o seguidor que está consciente que tem um problema, mas não sabe muito bem se tem uma solução, não sabe muito bem se você oferta essa solução, se você poderia ajudá-lo. Existe o consciente da solução, que é uma pessoa que já te conhece, que já tá consciente do problema que ela tem, que ela já sabe que precisa fazer alguma reforma, ela já sabe que precisa de um arquiteto, de um designer, de uma pessoa profissional ali pra ajudá-la, então ela já tá consciente da solução, mas ainda tá faltando ali alguma coisa, ela já, às vezes sabe que você pode ajudar, mas não sabe muito bem como. Daí a gente tem o consciente do produto ou do serviço, ou seja, é uma pessoa que tá no teu perfil e já sabe tudo que você faz, que ela já sabe que você pode ajudar ela numa reforma, ela já sabe que você tem competência pra ajudar ela naquela reforma, ela já sabe que precisa te contratar, certo? Se ela quiser reformar, se ela quiser um gerenciamento de uma obra, se ela quiser uma consultoria em decoração, mas ela tá procrastinando. Tá? E tem também o totalmente consciente do problema, e aí a gente fecha os 5. O totalmente consciente do problema é aqui que todos não, mas tipo 80%, 90%, 95% das pessoas aplicam as suas estratégias. Ficam postando só projetos e aí querem vender para pessoas que estão totalmente conscientes do nível de consciência que você tem, ou seja, já são pessoas que que já sabem quem você é, já são pessoas que já sabem
qual serviço você oferta, já sabem que você pode ajudá-la, que já sabem como que funciona todo o seu serviço, estão precisando só do empurrãozinho ali para fechar contigo. Então a gente tem esses 5 tipos de níveis de consciência do consumidor, certo? Eu vou me abster aqui, eu vou me aprofundar um pouquinho mais pra gente não abrir tanto, tá? Porque no curso eu consigo abrir cada um deles e falar que tipo de conteúdo, que tipo de post, que tipo de gatilho mental você consegue aplicar. Mas aqui, como a gente não tem muito tempo, eu vou falar sobre os 3 principais, certo? O primeiro, vamos lá, o totalmente consciente, que é o 5º, né? Na ordem na escadinha aí. É como se fosse uma escadinha de 5 degraus. E no último degrau, você tem o totalmente consciente do seu serviço. Tá? Então, quando você tem uma pessoa totalmente consciente do seu produto, do serviço que você tem, ela só precisa de uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? É você chegar pra ela, conversar com ela, ganhar a confiança dela e abrir a oportunidade dela adquirir o teu serviço ali naquele momento, certo? Muitas vezes essa pessoa tá só deixando pra depois, mas é algo que ela sabe que precisa e ela sabe o que quer fazer agora. Então você tem pessoas assim no teu perfil que já te conhecem, provavelmente, que já sabem que serviço você presta, que já querem te contratar e não contratar outro arquiteto. Então ela tá precisando só de um empurrãozinho. Nesse caso, você consegue aplicar gatilhos mentais, que eu apresentei vários pra vocês na aula de terça-feira, né, na live de terça, colocando essa pessoa num caminho pra ela fechar contigo. Assim você aumenta muito a conversão dela. Que tipos de coisas você consegue aplicar, né? Essa é uma pergunta que vocês fazem muito. Que tipo de conteúdo, que tipo de gatilho, o que é que eu uso na minha comunicação, na minha estratégia, que vai fazer esse seguidor fechar comigo? Então a primeira é, se você tiver uma garantia, você tem alguma garantia de satisfação aí? Você talvez tenha algum processo, explicar os processos novamente pro teu seguidor de como que funciona o teu trabalho. Às vezes você vai entrar em contato com a pessoa e o primeiro passo, antes de você entregar um orçamento ou antes de você fechar ali a obra, o projeto com ela, é fazer um briefing, é fazer um anteprojeto, é fazer o projeto executivo. Quais são os processos, as etapas do teu serviço completo? Falar sobre isso com a pessoa, de preferência 1 a 1 ali, você conversando com ela diretamente, vai aumentar muito a conversão, porque ela vai se sentir segura, ela vai se sentir confiante. E quando a gente vai adquirir qualquer coisa, principalmente que tem um ticket mais alto, como é o serviço de arquitetura, como é o serviço de design, a gente precisa saber onde está pisando. A gente precisa se sentir segura, a gente precisa se sentir confiante. Às vezes a gente já sabe da competência daquele profissional, mas a gente precisa tirar algumas dúvidas, a gente precisa que as coisas sejam faladas mais de uma vez para fechar, certo? É nesse ponto aqui que tem bastante gente dentro do seu perfil, mas você também não pode colocar todas as suas fichas, todas as suas moedas nessa cestinha do totalmente consciente. Esse é um erro muito comum que tem dos arquitetos e dos designers. Eles se comunicam somente para essas pessoas que estão totalmente conscientes. Mas por mais óbvio que seja para você o que você faz, o serviço que você presta, como é um serviço, como são autônomos, né? Cada um trabalha de um jeito, cada um trabalha de uma maneira. Tem arquiteto que faz só projeto, tem arquiteto que faz projeto e acompanhamento, tem arquiteto que fica mais responsável por acompanhamento da obra, tem arquiteto que faz consultoria, tem arquiteto que não faz consultoria. Então tem vários tipos de trabalho e você não pode assumir que o seguidor que está entrando no teu perfil saiba todos os serviços que você faz e todos os processos e etapas que você aplica, porque cada profissional tem um. Então, se ele foi lá no outro arquiteto e consultou, pediu um orçamento para ele, o orçamento deu X, ele pode sim entrar no teu perfil achando que você cobra a mesma coisa, achando que o teu processo é o mesmo, achando que tudo é igual, que todas as etapas são iguais. Então, é legal colocar todas as etapas do seu processo, colocar como que você trabalha, deixar tudo claro. Lá no curso, inclusive, eu falo até para os alunos, né? Sua comunicação tem que ser a prova de crianças. A prova de uma criança de 6 anos. Você tem que saber explicar para uma pessoa o que você faz, como se você estivesse explicando para uma criança de 6 anos. Se essa criança, faz aí o teste, pega uma criança aí, um parente, um sobrinho, um filho, fala com essa criança de 6 anos, de 6, 8, 10 anos ali, explica para ela o que você faz. Se ela entender o que você faz, significa que a sua comunicação tá clara, tá objetiva e vai ser passada de uma maneira transparente para todo mundo que te acompanha. Se você perguntar para essa criança o que você vende e ela não entender, significa que você tem que melhorar um pouco a sua comunicação aí para que você consiga chegar em todos os níveis de consciência.
tá bom? Então, são formas de você converter aí o seguidor que tá totalmente consciente em cliente, em projeto para dentro do teu escritório, mas como eu falei, você não pode colocar todas as suas fichas nesse ninho aí, não pode colocar todos os seus ovinhos nesse ninho só do totalmente consciente. Vamos pro segundo. Oi, Kelly! Beijo pra ti. Cadê tuas lives, hein, Kelly? Quero ver tuas lives aí. O segundo tipo de nível de consciência que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é o consciente do problema, tá? Que é um dos 5 lá que eu apresentei pra vocês agora no comecinho da live. Mas o consciente do problema é uma pessoa, é um seguidor que ele sabe que tem um problema, ele sabe que tá precisando reformar, ele sabe que comprou um apartamento novo e precisa de ajuda no mobiliário daquele apartamento, no projeto daquele apartamento. Às vezes o apartamento é muito pequenininho, né? A tendência é cada vez mais os apartamentos diminuírem, principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles que a gente tem por aí. Então, cada vez mais o teu cliente final tá precisando de você e tá identificando que tem um problema. Então, por isso é muito importante vocês começarem a se comunicar para essas pessoas que também têm um problema, certo? Que sabem que tem um problema, mas não sabem se tá na hora de contratar você. Não sabem o que você faz muito bem, não sabem se o orçamento que elas têm, não sabem se o orçamento que elas têm vai dar certo, se o tipo de serviço que você presta vai atender de fato e solucionar o problema dela. Então é por isso que a gente tem os níveis de consciência para estudar. Porque quando você tá nesses níveis de consciência, você vai conseguir educar o seu seguidor, educar o nível de consciência dele e aumentando, até chegar lá no topo da escada que a gente estava falando agora há pouco, até você chegar lá no nível 5 do totalmente consciente. Você tem que pegar o seguidor mais cruzinho, o seguidor que acabou de chegar no teu perfil, que não sabe muito bem o que você faz, e colocar ele para subir nessa escada. Mas se você só tiver posts e se você só tiver uma comunicação do totalmente consciente, que é o ideal, mas não é a maioria, você vai deixar de vender com isso. Você deixa de converter os seus seguidores em clientes, tá? Então, o totalmente consciente, o consciente do problema é essa pessoa que sabe que precisa de uma ajuda, mas não sabe pra quem pedir. Ela ainda tá muito perdida ali. O que você pode fazer? Eu trouxe 3 itens aqui que vão ajudar vocês aí nos conteúdos e na comunicação. O primeiro, você vai pedir depoimentos para os seus clientes. Esses depoimentos dos seus clientes, seja em print, seja em vídeo, como eu já falei para vocês, como que vocês captam esses depoimentos na live anterior, com esses depoimentos vocês vão conseguir mostrar para esses potenciais clientes que estão nesse nível de consciência, ou seja, no consciente do problema, ele vendo, assistindo ou lendo um depoimento do seu cliente final, que você já atendeu, ele vai se identificar com aquela pessoa, certo? Então aí gera aquele gatilho mental da similaridade, ele vai falar, pô, eu sou parecido com fulaninho, sabe? Então por isso que você tem que fazer as perguntas certas para o seu cliente, para ele responder naquele depoimento a resposta que você quer que ele responda, ou dentro daquele contexto, para ele não falar só de você, para ele não falar que você é gente boa, que você é super legal, que você é linda, maravilhosa, e não falar do seu serviço. Tá? Então, por isso que tem que fazer as perguntas certas para você colher o depoimento certo. E nesse momento, nesse caso aqui, quando você publicar um depoimento, além de prova de que seu serviço é bom, além de prova de que o seu trabalho realmente vale a pena ser contratado, esses seguidores que estão nesse nível de consciência, sabendo que tem um problema, mas não sabendo se você pode ajudá-lo, vai aumentar, entendeu? Ele vai se identificar com aquela pessoa e vai falar assim, eu posso contratar ele então que vai dar certo, sabe? Segundo tipo de dica que eu posso dar aqui pra vocês você vai deixar claro no início do seu texto, no início da sua comunicação, certo? Tanto da bio, né, da descrição ali do seu perfil, da biozinha que fica entre a foto do seu perfil, sabe? E os destaques e as imagens, aqueles textinhos onde você coloca seus caracteres, aquelas informações, você tem que deixar claro lá o quanto você conhece e sente a dor daquele potencial cliente, certo? Lá na bio você consegue deixar o seu posicionamento claro pro público-alvo que você quer atrair. Então, quando as pessoas chegarem, elas já vão se identificar, ela vai ir, a fulaninha tá falando comigo, e a Daniele tá falando comigo, e a Kelly tá falando comigo, a Scarlett tá falando comigo. É nesse passo. Quando ela desce ali o olho dela e ela desce pro conteúdo, tendo lá conteúdos onde você descreve o exato problema que ela tá passando, ela vai falar assim, essa daí sou eu.
Eu recebi inúmeras mensagens durante a semana do marketing que aconteceu semana passada e até ontem eu deixei os vídeos liberados, de pessoas falando assim: Lara, você me descreveu. Lara, você falou exatamente os problemas que eu passo. Por quê? Porque eu estudo muito vocês, né? Eu estudo muito o comportamento de vocês, como que vocês funcionam, o que vocês querem. Então eu estudo muito isso. Quando você identificar quem é o seu público-alvo e estudar muito bem ele, você vai saber os exatos problemas que ele passa. Então você vai saber se ele é uma pessoa que tem um orçamento limitado e quer sim ter uma varanda gourmet para receber os amigos. Você vai saber se essa pessoa é uma pessoa que tá tentando ter filhos e ainda não tem um quartinho, mas já quer deixar ele semi-pronto ali para a chegada de um filho, de um bebê. Você vai conseguir descrever isso, certo? Se você tem uma pessoa que é muito ligada a pet, que gosta muito de pet e quer deixar o ambiente dela mais agradável para os pets que ela valoriza muito, você tem que saber disso para criar conteúdos assim. E aí falar muito das dores. Você tem que falar muito das dores. Eu sei, por exemplo, aí que vocês têm, às vezes, muitos arquitetos seguindo, muitos designers seguindo, muitos fornecedores seguindo, mas sabem que eles não compram de vocês e que vocês precisam atrair um público que realmente tem um potencial de compra, né? O público final. Então eu sei que acontece isso com boa parte de vocês. Eu sei que boa parte de vocês tem muito medo da câmera, mas eu sei que também tem gente que não tem medo da câmera, mas não sabe muito bem o que falar, não sabe como se posicionar aqui nos stories, lá no feed. Eu sei que muitos de vocês querem saber fazer posts e sabem que precisam publicar mais, ter uma frequência maior, uma consistência maior, mas não conseguem saber de onde tirar a criatividade ou saber que tipo de post vai ter mais engajamento. Então, quando você conseguir alocar todas as dores do seu seguidor, quando você conseguir identificar o que é desejo, o que é sonho dele e o que é necessidade, o que é dor, você vai conseguir criar conteúdos para aumentar o nível de consciência desse seguidor que tá sabendo que tem um problema, mas não tá sabendo quem pode ajudá-lo ou se você pode ajudá-lo. Beleza? Então vamos lá, deixa a terceira dica. Outra coisa. Terceira dica. Crie conteúdos para esse nível de consciência aqui que a gente ainda tá falando. Você pode criar conteúdos explicando que a dor daquela pessoa é muito maior do que ela pensa que é. Certo? Como que você faz isso? Um exemplo disso. Muitas pessoas acreditam que contratar um arquiteto ou um designer de interiores ou o engenheiro nem tanto, porque as pessoas já veem mais necessidade neles. Mas o arquiteto e o design ainda tá muito ligado à parte estética, né? À parte visual. E tem principalmente o arquiteto que trabalha com partes estruturais também, que trabalha com todo aquele projeto arquitetônico e tudo mais, além dos de interiores. As pessoas não percebem que os clientes finais, né, boa parte desses clientes finais que estão nesse consciente do problema não percebem que ao contratar um arquiteto, ele vai economizar e não gastará mais. Muitos deles, eu estava até falando com uma aluna mais cedo agora sobre isso, muitos deles acham que vão gastar mais na contratação e não economizar. Então, quando você consegue mostrar para a pessoa que ela tem um problema e que aquele problema pode ser muito maior do que ela está enxergando, muito maior do que ela está percebendo, aí sim você atinge aquela pessoa na veia. É que nem eu quando eu falo aqui com vocês. Vocês sabem sim da importância do marketing, mas tem muitos que estão procrastinando aí ter um direcionamento sobre isso. Muitos sabem que o Instagram é um dos maiores canais de venda da atualidade, mas não decidem tentar sozinhos ou decidem procrastinar um pouco mais aí. Uma ajuda, né? Uma ajuda de um profissional dessa área. Então, quando eu falo pra vocês que o mercado de Instagram tá crescendo, tá numa onda crescente, que a maioria dos seus concorrentes diretos da sua cidade estão aqui e cada vez mais vão começar a trabalhar de uma maneira profissional, e se você não trabalhar de uma maneira profissional, você vai ficar pra trás e com isso vai perder a abertura do mercado, espaço no mercado, vai perder clientes, aí sim você começa a abrir um pouco mais a mente. Muita gente nessa parte, né, a gente fala muito do lado financeiro, porque o lado financeiro ainda é um dos fatores mais, assim, mais impactantes para o ser humano, né, principalmente aqui no Brasil, depois de uma crise, né, agora que a engrenagem tá rodando, a economia rodando e todo mundo voltando a contratar e tudo mais. Então, quando a gente puxa essa parte do financeiro, mostrando, por exemplo, que o teu serviço vai ajudar sim aquela pessoa a economizar na obra dela, na reforma dela e tudo mais, aí você consegue se conectar com essa pessoa, tá?
Então vamos lá, já apresentei pra vocês o totalmente consciente do serviço que vocês fazem, totalmente consciente que precisam de um projeto, de um acompanhamento na obra, de uma consultoria e tudo mais. E já falei o que vocês devem fazer. Apresentei agora pra vocês o consciente do problema, que é uma pessoa que tem consciência que precisa fazer aquele serviço com você agora, mas ainda tá ali na dúvida se você resolve o problema dela, se ela te contratando, você resolveria ali aquilo pra ela, certo? E a gente vai agora pro inconsciente do problema, eu diria que a maioria dos seguidores de vocês está aqui, tá? Eu arriscaria dizer isso. A maioria dos seguidores de vocês eu acho que estão aqui e é pra onde menos os arquitetos e designers se comunicam, tá? O totalmente inconsciente do problema é uma pessoa que te segue ou uma pessoa que ainda não te segue, que gosta de projeto, que acha bonitinho, certo? É uma pessoa curiosa que acha bonitinho, que não tem muito conhecimento na causa, ela não sabe muito bem o que um arquiteto faz, ela não sabe muito bem o que um designer de interiores faz, ela não sabe qual a diferença dos dois, ela não sabe se ela contratar um engenheiro, o engenheiro vai entregar pra ela também o projeto da casa, do interior, ela não sabe muito bem essas nuances aí que às vezes são detalhes que realmente separam, né, um profissional do outro ali. Mas, gente, eu sei que, por mais que vocês falem assim, mas meu público é classe A, meu público é um público que é formado, que é pós-graduado, é um público que tem um poder aquisitivo mais alto, que boa parte de vocês estão tentando se comunicar para eles a fim de produzir projetos maiores e mais lucrativos, né? Mas presta atenção, tem muita gente, acredita em mim, tem muita gente no nível mais alto, classe A mais, que não sabe as diferenças entre um profissional e outro, que não sabe as diferenças entre um serviço e outro, que não sabe, por exemplo, a necessidade de um projeto executivo. E aí quando você vai falar pra ela sobre um projeto executivo, essa pessoa fala que não quer, fala que não tem necessidade daquilo. Então é uma pessoa que tá muito por fora ali, ela tá totalmente inconsciente daquele seu serviço. Ela acha que não precisa e ela acha que não vai precisar de você. Ela te segue ou ela ainda nem te segue. Ela te segue porque acha bonito, acha curioso, acha que de fato o projeto é muito bonito, né, na maioria das vezes, traz uma beleza e tudo mais. Ela acha curioso, mas ela não tem o interesse, a intenção de te contratar. Ela tá nesse nível de totalmente consciente. E Lara, tem muito curioso no meu perfil. Tá nesse nível aqui, tá? Totalmente inconsciente. Que eu acredito, como eu falei pra vocês, que a maioria das pessoas, elas sabem muito bem, elas sabem quem são vocês, sabem mais ou menos ali o que vocês fazem, mas não tem interesse de comprar, acham que não vão precisar. Dá pra tirar essa pessoa e elevar ela em níveis aí de consciência pra você subir essa pessoa na escadinha e colocar ela lá no totalmente consciente pra ela converter de seguidor em cliente pra você dentro do escritório, tá? Existem alguns tipos de conteúdos que eu vou apresentar aqui pra vocês agora que dá pra melhorar essa comunicação nesse caso, para educar melhor esse teu seguidor e fazer esse teu seguidor virar aí de fato um potencial cliente ao longo do tempo, no médio prazo, não é no curto prazo, certo? Não é do dia pra noite, é no médio prazo aí de algumas semanas, alguns meses, ele criando consciência de quem é você, que ele então vai comprar. Então vamos lá. É hora de que você crie conteúdos interessantes e curiosos que atraiam a atenção dessas pessoas, certo? Um dos gatilhos que você pode criar aqui para começar a criar conexão com essas pessoas e criar senso de discernimento delas sobre o que você faz é o gatilho mental da história que eu falei pra vocês. A gente passou um maior tempão falando sobre ele na terça-feira, tá? O gatilho mental da história nada mais é do que você contar a sua história ou a história de alguma obra sua, de algum projeto seu ou de algum cliente, a história de algum cliente. Certo? Quando você conta alguma história e essa história tem início, meio e fim, você consegue se conectar muito mais com essa pessoa, porque todo mundo gosta de ouvir história, né? Seja uma fofoca, seja uma história de livro, seja um filme, todo mundo fica vidrado ali quando aquela história é bem contada. Quando tem detalhes, quando tem especificidade, né? Quando a gente consegue trazer itens que prendem a atenção daquela pessoa ali.
Quando você tem várias pessoas, vocês vão identificar aí, depois dessa live, vocês vão analisar o perfil de vocês e vão dar uma refletida. No meu perfil tem mais pessoas desse nível, do nível de consciente do problema ou do totalmente consciente. A partir disso, vocês vão criar esses posts que eu tô indicando, tá? Então vamos lá, a primeira dica para quem tem totalmente consciente é você contar a história. Define aí qual história você pode contar, abre a tela do celular, grava um vídeo, ou posta uma imagem e conta uma história na legenda, certo? Ou conta nos stories, tudo isso para você conectar com essa pessoa. A segunda dica que eu posso dar pra vocês, esqueça oferta, esqueça tentar vender agora, não tá no momento. Se você tentar vender agora pra uma pessoa que não sabe o que você faz, que não sabe quem você é, que não sabe que precisa do seu serviço, você vai perder essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai falar, não sei nem quem ela é e ela já tá me oferecendo coisa pra vender, ela já tá tentando me vender alguma coisa. Então, esqueça a oferta nesse momento, tá? Tem muita gente que quando vê um seguidor novo seguindo o seu perfil, vai lá no direct dele e fala assim, ó, eu trabalho com um projeto XYZ, se você quiser eu posso fazer seu orçamento. E a pessoa tá caindo de paraquedas ali ainda, certo? Dá um espacinho pra ela, dá um time pra ela, evita esse contato direto tentando ofertar, tentando vender algum serviço, tá? Não é o momento agora. Daí o que você pode fazer? Ó, que nem eu falei, né? Evite direct automático e evite também cantada rápida. Eu já até falei pra vocês, falando de cantada rápida, fiz uma analogia, né, de quando a gente tá numa festa e você tá paquerando ali com alguém. Então, quando você tá numa festa, não adianta você chegar pra uma pessoa que você não conhece e a pessoa não te conhece, você chegar pra pessoa, ei, vem cá, vamos casar? Casa comigo? A pessoa vai ficar, oi? Né? É basicamente isso que acontece no teu perfil se você tenta vender pra ela sem ter criado relacionamento antes, sem ter criado conteúdo relevante antes. Primeiro você tem que dar uma paquerada, depois você tem que conversar com aquela pessoa, pra depois vocês começarem a se relacionar, e aí sim, quando essa pessoa já estiver confiante de você, confiante do seu serviço, é que você vai pedir pra casar com ela e ela vai aceitar casar com você, tá? E aí ela vai aceitar fechar projeto contigo. Então, cuidado com isso. Terceira dica para as pessoas que são curiosas aí no teu perfil e que estão totalmente inconscientes, que não acreditam que precisam do teu serviço agora. Terceira dica é, tenha um ponto de vista claro. Lembra da clareza que eu apresentei para vocês lá na semana passada, lá nas aulas da Semana do Marketing? Clareza. Tenha um ponto de vista, então, claro, um posicionamento claro do que você faz e para quem você faz, certo? E de preferência que seja forte e diferente do que a maioria vem fazendo. Então evita publicar. Tem muita gente que publica umas diquinhas que eu já vi de tamanho de distância de TV, é uma da TV da sala. Aí ela fala da distância correta e das polegadas corretas da TV pro sofá. Boa parte dos perfis que eu vejo de arquitetos que eu sigo, né, de arquitetos e designers, publicam isso. Cuidado, foge do tema, sabe? Foge da raia, foge da regra, começa a publicar um conteúdo realmente diferenciado para que você chame a atenção daquela pessoa e comece a gerar ali algum impacto nela, certo? Ela vai falar, pô, tá diferente. Pô, tá estranho isso que ela tá falando, sabe? É diferente do que as outras pessoas falam. Claro, se tiver embasamento, se tiver integridade, aquilo que você tá falando, se tiver verdade, tá? Não vai criar polêmica também, à toa, querendo crescer o teu perfil, que aí você vai atrair muita gente também que não tem nada a ver com a história, muita gente que não tem o potencial de compra que você quer, que não tem o perfil de cliente que você quer atrair. Mas a dica é essa, tá? Tenta ter um posicionamento claro e diferenciado pra te destacar dos outros concorrentes que tem aí na tua cidade, que o teu público-alvo segue, beleza? Então são essas 3 dicas do inconsciente do problema. Vou recapitular essas 3 agora, lembra que são 5, tá? Deixa eu voltar aqui, são 5 níveis de consciência. Totalmente consciente, aquela pessoa que só precisa de uma oferta do seu serviço ou do seu produto para ela comprar de você. Temos também no segundo nível o consciente do produto, consciente do seu serviço. É uma pessoa que já tá consciente do que você faz, é uma pessoa que já tá consciente ali de quem que você é, mas tá procrastinando, tá deixando para depois a compra, ou ainda não viu prioridade, tá? Acontece muito isso. As pessoas ainda não viram prioridade. Não pensam que destinar um budget, um orçamento para esse momento aqui na sua contratação vai valer a pena.
Terceiro item, consciente da solução. É uma pessoa que tá consciente que ela tem um problema e que você tem a solução pra ela, mas ela ainda tá, não sei ali se vai funcionar pra mim, não sei se eu sou o público-alvo dela, ela ainda tá insegura. Quarto nível, né? Consciente do problema. Ela sabe que tem um problema, foi o que a gente bateu mais na tecla aqui hoje, né? Sabe que tem um problema, sabe que precisa de ajuda, mas não sabe quem pode ajudar, não sabe se você pode ajudá-la. E o inconsciente do problema e o inconsciente da solução. É uma pessoa curiosa, é uma pessoa que acha bonitinho os projetos, mas que não acha que vai precisar contratar alguém, não acha que tá na hora dela, e ela acha que nunca vai precisar de você, então ela te segue no máximo porque acha bonito, tá? É uma pessoa curiosa. Tem como melhorar e tem como ir levantando essa pessoa nível a nível, tá? Então é uma escadinha, lembra que é uma escadinha. Dentro da maioria dos perfis de vocês tem todos esses 5 níveis. E em cada nível você consegue criar conteúdo. Você precisa identificar agora em qual nível é mais predominante. Onde tem a maioria dos seguidores de vocês. Onde é que eles estão? Em que nível de consciência desse eles estão? Pra você criar conteúdos pra cada nível desse. E ir subindo essa pessoa, e educando essa pessoa. Ensinando ela sobre a necessidade de fato da sua contratação. Aí sim você consegue converter os seus seguidores em clientes, tá? Então, acreditem, marketing vai muito além de publicar um conteúdo e de fazer uma estratégia de vendas. Tem toda essa educação antes, então tem várias etapas, gente. Tem várias etapas, não é tão simples, não é nem simples, é super simples sim, como eu tava apresentando aqui pra vocês e vocês entenderam. Mas tem que aplicar, certo? Não é do dia pra noite. Hoje você constrói a sua base, amanhã você começa a aplicar a estratégia. No terceiro momento em diante é que sim, os teus seguidores vão virar os teus clientes, tá? Quando os colegas de trabalho começam a nos seguir, devemos desejar boas-vindas como fazemos com seguidores comuns? Scarlett, não vejo necessidade, sabe? Eu não vejo necessidade de você... Você pode conversar, claro, com eles. Eles serão bem-vindos se você quiser manter. Significa dizer que eles estão te vendo como uma pessoa que está produzindo conteúdo e eles estão ali pra acompanhar o que você vem postando, tá? Então, como eles não são potenciais clientes, foca a tua atenção, foca a tua energia em conversar com pessoas que têm o perfil de cliente que você quer, certo? Assim você começa a entender o que aquele público-alvo quer, porque se você for conversar com um colega de mercado, né? O colega já sabe tudo que você faz, né? Ele já tem provavelmente ele já tem a tua expertise, vocês já sabem das técnicas, né? Por trás de um projeto, já sabem tudo basicamente igual ali. Claro que alguns com mais capacitação, outros com menos, mas o básico ali todo mundo sabe, né? Então não adianta perder muita energia com esse público, não, se o seu objetivo é gerar relacionamento e vender, tá? Não perde tempo com isso, não, nesse momento, agora. Então, gente, são esses os 5 níveis de consciência, tá? Deixa eu ver, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Que trabalho maravilhoso, parabéns, Lara. Obrigada, Elma. Daniele falou que tem um post sobre isso. Oi, Lara, boa tarde, seu trabalho é muito bom, obrigada. Obrigada a você por acompanhar, seja bem-vinda. Gente, ó, como eu falei pra vocês, a live precisa ser rápida, né? Já são 12h46 aí, vou precisar encerrar, tá, agora. E fica a dica, as vagas, as inscrições seguem abertas pro curso, estamos na reta final. Galerinha que tá inscrita já no curso aí, Scarlett, Dani, que apareceu aqui também, Kelly, Nanda. Gente, tem uma aula completa sobre níveis de consciência do consumidor. É uma das primeiras aulas, inclusive, no módulo 2. Assistam elas, porque lá tem dicas de posts, o que você pode fazer e como identificar esse público. Assistam lá pra vocês já começarem a colocar a mão na massa hoje, tá? E lembrem-se, tá? Inscrições abertas, mas devem fechar logo. A gente tá com o resto a gente tá nas últimas vagas aqui. A última vez que eu olhei faltavam bem poucas, tá? Então se você... boleto não garante, tá? Muita gente pegou boleto aí. Quem pegou boleto, efetua o pagamento desse boleto e me manda aqui no direct, ou então manda por e-mail que eu libero o seu acesso mais rápido, eu consigo agilizar esse processo. Quem tá deixando pra depois, garante logo, pega aí o cartão de alguém, que pode ser cartão de terceiro, parcela esse curso aí.
Se você quiser uma forma de pagamento diferenciada, entre em contato também através do e-mail ou através do chat, larapinho.com.br/vagas abertas. E é isso, tá? Apliquem esses níveis de consciência e apliquem essas dicas que eu passei. Inscrevam-se no curso porque as vagas vão fechar e eu não sei quando que a gente tem uma nova turma, tá bom? Beijo pra vocês, ótima quinta e a gente se vê.